boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Nós estamos aqui mais este domingo para mais uma classe bíblica, onde nós há alguns meses temos estudado minuciosamente pontos importantes da palavra de Deus e que nós precisamos compreendê-los. Nós precisamos aceitá-los, porque tudo o que Deus nos diz através da sua palavra é para a nossa salvação, é para a nossa felicidade, é para a nossa alegria e é para que nós conheçamos mais ao Senhor nosso Deus. Por isso que nós insistimos em estar aqui todos os domingos, convidando você para continuar participando conosco através da nossa classe bíblica, ou presencialmente ou pelas nossas plataformas, tá bom? E eu quero lembrar você que este guia de estudos está à disposição de quem quiser para que possa estudar a palavra de Deus. Lembrando você que está em casa, caso você queira pedir, mande um recadinho aí que nós iremos responder, manda o seu endereço, o seu nome. Nós levamos o livro, levamos uma pessoa para ensinar você sobre a palavra de Deus. E caso você queira estar aqui na igreja também, as portas estão abertas para recebê-los, tá bom? Hoje é o nosso 19º estudo, e o 19º estudo vai falar sobre o dom de profecia. Eu acredito que para algumas pessoas, talvez que já frequentam alguma igreja, já tenham ouvido falar sobre isso. E mesmo você talvez que não frequenta, mas curiosamente já ouviu falar sobre profeta, profecia, profetizar. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O que Deus tem a nos revelar através da sua palavra sobre o dom de profecia? Eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de perguntar para o nosso expert professor, que ele vai nos responder. Antes, só um detalhe. Ontem nós até havíamos anunciado que o professor seria o Adriano, Mas assim, o Adriano não pôde estar. Prontamente o nosso professor Jefferson está aqui para nos esclarecer a palavra de Deus, tá bom? Então eu quero chamá-lo, porque ele já está ansioso para falar. Trouxe até ali algumas coisas para mostrar para nós, eu já estou vendo ali. Pode dar uma boa noite, depois eu faço as minhas perguntas. Boa noite a todos nós que estamos aqui, a todos. A você que está em casa, boa noite para você, tá bom? Vai ser um estudo muito bom, mas antes da gente continuar, semana passada nós estávamos com um problema de Alzheimer. Quase isso. É quase isso nós dois, Eu quero retificar. Nós falamos que a glândula espiritual era a hipófise. Eu não sei porque que eu estava com a hipófise. É pineal. É essa glândula por onde Satanás ou Cristo age em você. Por isso que nós falamos a questão de termos um sangue, uma corrente sanguínea boa, ter o cérebro bom, ter tudo em ordem, tá? O outro, nós estávamos no para o ímpar, o meu computador aqui, e eu estava em para o ímpar, porque lá em Gênesis, quando fala dos animais que entraram na arca, fala que 2 casais, e nós ficamos, mas o animal imundo, as aves foram 2. Sim. O animal imundo foi um casal só, tá? Por que Deus colocou um? Veja só o raciocínio de Deus. Tem um casal de porco. Se eu comer o macho, vai ter filho? Filhote? Se eu comer a fêmea, vai ter filhote? Isso é para ficar muito claro que esses animais nunca fizeram parte do plano de Deus. Aliás, animal nenhum, mas por causa do dilúvio, certo? A permissão de Deus nunca fez parte animais imundos, tá bom? Eu quero cumprimentar aqui a todos, eu em particular, o maior corredor de Varginha, certo? Jefferson, Corredor demais, ele correu de nós hoje, fugiu. Brincadeira, Ele matou quase nós lá, Elton? Mas domingo que vem nós arrebenta ele, tá? A gente vai comer bastante amendoim que fala, paçoquinha, o que tiver de bom e vamos ganhar dele, tá? Tem a bala, Tem a bala. E outra coisa, eu posso fazer um comunicado aqui para todo mundo? Pode. Daqui uns meses vai ter aqui na igreja o Mexa-se pela Vida, certo? Uma programação muito bacana. Você que está em casa e gosta de caminhar, gosta de correr, andar de bicicleta, certo?
vai ter assim, uma programação muito legal. Foi adiada, né, foi prorrogada a inscrição, dá para você se inscrever e está com a gente, né, Aline? Você também Sim, vai, Aline? claro. A Aline ela vai fazer 6 mil, é corrida, ela só vai na descida. É isso? Ela vai na descida, pede para alguém trazer ela de volta de bicicleta, ela desce de novo e quer ganhar de mim do Celta. Assim, vai ganhar, uai. Podem ir que nós iremos ganhar do Gerson. Todos podem ficar tranquilos. Engraçadinho. Então tá bom. O nosso professor, assim... Retificado, então? Muito bem. Ele fez as retificações necessárias. Guardem bem essas informações, né? Para que você não tenha uma informação aí um pouquinho trocada. Mas hoje, professor, nós estamos fugindo um pouquinho do tema saúde, né? De todas essas retificações. Nós temos um tema, eu diria, intrigante. Porque quando a gente fala em profecia... Eu vou aqui fazer algumas perguntas que talvez representem o que você que está em casa pensa e talvez que você está aqui também pensa. Então, por exemplo, o que é um profeta? Porque fala muito em profeta, mas existe mulher também que pode profetizar, que nós chamamos de profetisa? Tem. Outra coisa. Hoje existe profeta ou profetisa? É o tema de hoje. Quantos existiram? Será que dá para a gente contar? Qual que é a função de um profeta? Sabe por quê? Porque muitas pessoas fazem assim, e nós já ouvimos, em alguns lugares a pessoa fala assim, olha, eu profetizo o quê? Será que tem tantas pessoas assim que podem profetizar, que estão profetizando? Com base em quê? E outra coisa, talvez existam profetas que são verdadeiros e profetas que são falsos. Como é que eu vou diferenciar esse tipo de pessoa, né? Se o que ele está falando é verdade ou não. Então, eu acredito que o nosso estudo, que vai ser realizado em 2 etapas, esse domingo, né? Hoje e domingo que vem, pode responder a essas perguntas que às vezes nos inquieta, né? Nós ouvimos muito sobre isso. Eu profetizo, eu vou profetizar, né? Será que o profeta que falou é verdade, não é, verdadeiro, é falso? Mas vamos deixar que a Bíblia nos responda. E o nosso professor se preparou para isso, tá bom? Sim, hoje, o que nós fizemos, Aline? Nós dividimos a lição, nós nem vamos tocar na lição hoje. Nós fizemos uma abertura, uma explicação sobre profecia, a palavra grega, e sobre como Deus trabalhou em alguns tempos e vai trabalhar no tempo que estamos. Sim. Na semana que vem, nós vamos se aprofundar na lição, certo? Aí a gente vai, algumas perguntas vão ser respondidas hoje, a gente vai poder mais ligeiro, se prender mais naquelas que você perguntou, tem a ver aí, tá certo? Mas Deus vai ajudar. E se você tiver alguma dúvida sobre este tema, que eu sei que é muito interessante, mande a pergunta para nós. Quem sabe semana que vem o professor, né, ou essa semana ele vai responder, mas se caso ele não responder sua dúvida hoje, manda essa pergunta aí nas nossas redes sociais, os meninos vão passar para ele e a semana que vem nós vamos sanar todas as dúvidas, para que ninguém fique com dúvidas sobre o que a palavra de Deus diz sobre o dom de profecia, tá bom? Nós já estamos aí com 5 minutos de várias informações, né, um preâmbulo do nosso estudo, e agora nós vamos pedir a Deus para nos iluminar, para que a palavra seja aberta e encontre uma morada na nossa mente, no nosso coração, e nós saibamos o que a Bíblia diz, tá bom? Muito obrigado a Deus, porque o Senhor sempre tem cuidado de cada um de nós. Esse tema de hoje é um tema importantíssimo. Dá-nos capacidade de explicar, de entender, e que nós possamos, ó Deus, saber quão bom é para a igreja, é para mim, indivíduo, o dom profético para o momento atual que nós estamos vivendo. Por favor, ó Deus, nos abençoe, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, o maior problema hoje, quando se trata do dom de profecia, é que ele é mal compreendido como um dom profético. Vamos lá. Primeiro, o que é dom? Quando nós estivermos falando sobre, um estudo falando sobre o viver do Espírito, nós vamos falar um pouquinho sobre os dons. Nós vamos particionar uns 3 domingos para falar sobre a questão dos dons. Dom, na Bíblia, é algo que o ser humano não tem. O que o ser humano tem na Bíblia chama-se a capacidade que Deus dá para cada um de nós, e essa capacidade eu posso trabalhar e cada dia melhorar a capacidade, certo? Dom é algo que eu não tenho,
E eu preciso que Deus me dê. Então, dom de profecia é isso. Mas qual que é a confusão? Muitas pessoas acham que dom profético é a capacidade da vidência. Nós vamos ver isso um pouquinho hoje. É só ver futuro. Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, Deus mandou falar aquilo outro, Deus mandou falar aquilo outro. Isso não tem muito a ver com o dom profético bíblico, certo? O dom profético bíblico é diferente. Por isso que existem muitos profetas canônicos e profetas não canônicos, ou seja, bíblico e não bíblico. E sempre que um profeta canônico e não canônico tinha uma mensagem de Deus para um indivíduo, é porque esse indivíduo ele tinha a ver com uma decisão de nação. Então Deus mandava a mensagem porque aquele indivíduo, se continuasse assim, outras pessoas, uma nação, seria desviada do caminho do objetivo de Deus. O que a gente vê hoje é cada um tendo o seu profeta, né? Vocês estão entendendo? Então hoje a gente vai ver mais um pouquinho o que é dom profético, qual foi a finalidade dele na igreja cristã e na nossa época de hoje. E na semana que vem nós vamos entrar no estudo. Deus queira que a gente consiga em 2, Aline, senão vai em 3, a gente não tem pressa, tá? Vamos nessa então, vamos dar início? O dom de profecia, né? Todo mundo já sabe que é isso que nós estamos estudando. Olha bem esse verso e veja como Deus trata o caminho. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. O que acontece com a luz da aurora? Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe o que Deus quer dizer? Que a jornada para o céu, ela é um crescimento constante. Vocês vão entender qual é a função do profeta. Eu preciso crescer diariamente. Vocês acham que Deus conseguiria colocar tudo o que ele precisava falar, tudo, detalhe por detalhe, na Bíblia? É tão complicada que o João, quando ele encerra o Evangelho de João, ele já diz o seguinte: muitas outras coisas Deus fez, que não dá para escrever. Aliás, mesmo que o mar virasse em tinta, certo? Mesmo que o céu virasse em papel, isso não seria suficiente. Para quê? Para que escrever tudo o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. Agora imagina Deus completar toda uma obra de crescimento, de encaminhamento para a verdade. Por isso que o Provérbios, Deus já inspirou Salomão a dizer o seguinte: não esqueça, justos, você vai aprender cada dia um pouco, e eu vou revelar para você cada dia um pouco mais. Pedro, falando um pouquinho sobre esse assunto, tratando um pouquinho o que é o aprendizado profético, o que é eu, Jefferson, ser guiado, ou uma igreja ser guiado, ou indivíduos ser guiado pelo dom profético. Pedro, de forma fantástica, ele diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas. Escutem bem isso, a palavra dos profetas. E ele continua: a qual bem fazeis em estar atentos, com a uma luz, lembra de Provérbios? Como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia o quê? Amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então Pedro vem e fala o seguinte: preste atenção nos profetas. Quando Pedro fala preste atenção nos profetas, Pedro está falando em 2 tempos, aliás, em 3 tempos: tempo presente dele, tempo passado dele, certo? E também tempo futuro. Quem trata muito de profeta, de dom profético em tempo futuro, é o apóstolo Paulo, e a gente vai ver um pouquinho dele aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, era a intenção de Deus, os profetas do passado, os profetas do presente, na época de Pedro e dos apóstolos, e também os profetas no futuro. Ok? Vamos continuar? Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes
Vocês estão entendendo? Ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, Ele usa os profetas para fazer uma coisa, para nos avisar, para nos ajudar, certo? Deus não fará nada. Agora você deve pensando, então Deus não vai fazer nada na minha vida sem antes me avisar. Não vai mesmo. Mas para eu, indivíduo, eu tenho a palavra de Deus, Deus avisando, esse é o caminho, andai por ele. Certo? Ok? Então eu já tenho os profetas canônicos. Já nós vamos entender qual é a utilidade dos profetas não canônicos no tempo atual. Tá joia? Vamos lá. Para a gente entender a palavra profeta, no Velho Testamento há 3 palavras. Hosé e Roer, isso aqui é em hebraico, certo? Quer dizer o seguinte, vidente. Refere-se à comunicação de Deus pela representação visual. Por exemplo, quando Isaías via, quando Jeremias via, quando o profeta via, quando eles olhavam e diz o seguinte, eis que eu vejo o trono de Deus, é usado essa palavra, tá certo? A vidência, Deus mostrando para ele de forma visual. Também tem uma outra palavra, e essa é muito usada no Velho Testamento, que é nabi, que é anunciar, o anunciador. É aquele que Deus fala para ele anunciar. Ou é aquele por quem o profeta fala e ele sai a anunciar. E esse é o problema quando a gente vê profetas no tempo de agora. O profeta na Bíblia não é aquele só que tem visão. Esse é uma espécie de profeta. É uma espécie de vidente. O profeta na Bíblia é aquele também que tem a capacidade de anunciar a palavra de Deus, também já revelada por outro profeta. Certo? Aí tem um problema, que para mim é a solução quando eu vou para o Novo Testamento. Quando eu vou para o Novo Testamento, eu tenho só uma palavra para profeta. E essa palavra vem do grego, que quer dizer muito mais amplo do que eu escrevi. Eu peguei os temas mais principais aqui, que quer dizer o seguinte, propetetes, fala em nome de um Deus. Por que um Deus está minúsculo? Porque, para o grego, esse Deus podia ser o Deus eterno, ou podia ser um outro Deus, por isso que está minúsculo, então abrange todos. Para mim o Deus é maiúsculo, então eu estou tirando da forma que está no grego, tá certo? Mestre, uau, já caímos fora da vidência, do que vê o futuro. Vocês estão entendendo? Já caímos fora. Outro, especialista. Uau, e agora, Jefferson? Um profeta é especialista? Quando nós falarmos sobre os dons espirituais, tem 2 dons muito mal entendidos, que é o dom da sabedoria, e o outro, me ajuda aí, Aline, conhecimento. Aí a gente vai entender por que esses dons, eles têm a ver também com o dom de profecia, tá certo? E o outro, professor. O que eu faço aqui, não pense para vocês que a gente vem aqui, o Elton, quando a gente vem pregar, sabe, a gente às vezes nem preparou o sermão daquele jeito. Quando a gente vê, falamos, chega em casa, eu sempre gosto de assistir e falo, minha nossa, mas eu não pensei nisso. Nós fazemos parte dos profetas, segundo Rabin, deixa eu pegar aqui que eu sou muito ruim nesse negócio de... Vocês voltam para mim no slide? Que o meu está com um problema aqui. Eu preciso ir para trás. Volta para mim. Velho, mais um. Nabi, não, pode para frente. Aí, Nabi, tá certo? E também propetetes. Faz parte do que Deus, que a Bíblia conhece também como dom profético. Tá bom? Então vamos para frente. Profetas no Novo Testamento. Olha só o que diz em Romanos 12:6. De modo que tendes diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé.
Paulo falando aos romanos, falando de como Deus atua, como Deus faz, como o Espírito Santo trabalha na igreja. Paulo fala o seguinte: caso o seu dom é o dom de profecia, exerça esse dom com a medida da sua fé. Mas vamos lembrar, o que é dom profético no Novo Testamento? Pode ser uma vidência, uma visão futura, como pode ser um mestre que pega a Bíblia, a palavra de Deus, e consiga retransmitir. Nabi, lembra Nabi do Velho Testamento? Ok? Vocês estão entendendo? Dá para entender? Então não quer dizer que todo profeta vai ficar para você assim: Deus mandou falar para você que você tem que vender esse carro e comprar outro. Uma vez me falaram que, até no Novo Tempo passou, uma pessoa que teve com o pastor Arilton, que teve uma profecia falando para o homem, que era para ele largar da esposa dele, que Deus tinha uma outra mulher para ele. Vocês estão entendendo? Profecia, quando eu vou para o Novo Testamento e vou para o Velho Testamento, eu tenho que entender que esse negócio de adivinhação, só adivinhação, é satânico. Vocês estão me entendendo? Isso é satânico. Deus, ele usa quando ele vai para povos. Aí você fala: mas Jefferson, os caras até adivinham. Mas claro que adivinha mesmo, aí. Quem pensar que Satanás e os anjos não têm capacidade, eles não têm de prever o futuro, mas de sentir o que está dentro do teu coração e mandar alguém falar para você: faz isso aí que vai dar certo. Vocês estão entendendo? Aquelas conversas dentro de casa, aquelas conversas com amigos, sabe, eu e você conversando. Vai lá na igreja tal lá e faz um negócio, Deus falou para você isso, isso, isso. Pessoal, cuida, profecia na Bíblia é uma coisa mais profunda, é uma coisa que tem a ver com as revelações que Deus já deu, certo? E também, se Deus quiser, vai dar, tá certo? Vamos mais para frente, profeta no Novo Testamento, Coríntios 12, 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente para quê? Para apóstolos, em segundo lugar, profetas, e em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de cura, mas eu quero ficar com um profeta. Paulo diz o seguinte: na inauguração da igreja, da era moderna da igreja, Deus colocou mestre, Deus colocou um monte de coisa, mas Deus também colocou o quê? O profeta. Porque Deus precisava que alguém transmitisse a palavra de Deus segundo o poder do Espírito Santo. Certo? Segundo o poder. Pode ser vidência, nós temos apóstolos que tiveram vidência, profetas que tiveram vidências, profetas não canônicos atuais que tiveram, ou antes de nós que tiveram vidências, certo? Mas não esqueça, o principal objetivo de Paulo era que as pessoas se esmerassem em entender a palavra de Deus pelo Espírito Santo, para poder retransmitir. Vocês estão entendendo? Quando nós entrarmos na semana que vem, na lição, ela vai ficar um pouquinho mais compreendida. Hoje é mais didático, só para a gente entender mais ou menos o que a Bíblia quer dizer com tudo isso. 1 Coríntios 14, 1. Olha o que Paulo diz: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É por isso que vocês veem um monte de gente profetizando. Mas quando você vai para o dom do Espírito Santo, Paulo diz o seguinte: é um Espírito que dá, e ele dá a quem ele bem quer. Está entendendo? Se você buscar o Espírito Santo e falar para você: você não vai ter, não adianta. É o Espírito Santo que dá. Quando Paulo fala: busca, siga, vai lá, o amor é o principal, mas olha, o que eu quero que vocês entendam principalmente é o dom de profetizar, é isso. É eu vim para a igreja fazer o que a gente faz, se preparar, pedir que o Espírito Santo nos ajude, nos abençoe, para que eu possa transmitir a palavra de Deus, não um homem falando, mas eu me escondendo na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. É isso, e Paulo fala: esse tipo de profeta, você pode ser um. Está entendendo? Você pode ser um. Por quê? Não esquece, profetetes. Não esqueça disso. Um especialista. Aí quando você vê um doutor Rodrigo Silva, olha que dom.
Deu um trabalho para eu ensinar ele, mas o menino aprendeu, certo? Quando você vai ver o pastor Arilton, não é? O Elton que vai pregar hoje, é Deus, é Deus. Vocês estão entendendo? É Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Procurai esse dom, principalmente por quê? Porque o que mais a igreja na época de Paulo e depois da época de Paulo precisaria era de profetas que tivessem habilidade. E Paulo faz diferente quando vai para Timóteo. Em 2 Timóteo, finalzinho de 2 Timóteo 3, Paulo fala o seguinte: olha, seja bom na Bíblia, defenda bem a palavra de Deus. É isso que ele está falando, vocês estão entendendo? Você que está em casa, é isso que ele está falando. Quando é para procurar profeta, não é para você assim, Deus me dá um troço para o futuro aí para eu falar para alguém. Esquece, não é isso. É para você entrar na palavra de Deus junto com o Espírito Santo. Deus vai pegar a palavra dele, vai introduzir em você, você vai entender de forma correta. E da forma correta que você entender, você também vai pregar de forma correta. Certo? Olha outro texto, Efésios 2, 20 e 21. Olha como o dom profético ajudou a igreja na época da construção dela. Veja só, a assistência na fundação da igreja. Efésios, Paulo diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, a Bíblia, todo o Velho Testamento e Novo Testamento. Profetas, Velho Testamento. Apóstolo, Novo Testamento. De quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Ou seja, a edificação da igreja de Deus nasceu a partir do Velho Testamento e veio junto o quê? O Novo Testamento. É a partir daqui. Se eu rejeito o Velho Testamento, eu estou com uma igreja capenga. Eu estou, quando eu digo igreja, é templo também, e eu como templo do Espírito Santo. Certo? Mais para frente, para iniciar a extensão missionária. Olha como aconteceu a extensão missionária. Olha só. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O Espírito Santo disse, ele disse por intermédio de um profeta: separe para mim Paulo e Barnabé. Aqui ainda é Saulo, você está vendo? Isso aqui é muito interessante. Eu estava escutando, esqueci o nome dele, é doutor em teologia, né? Porque a gente escuta assim, que Saulo se batizou e saiu Paulo. Só quando ele foi para os pagãos, aí ele mudou o nome. Eu achei chique isso aí, a gente não presta atenção. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, o Espírito Santo, o dom profético, fez a escolha certa das pessoas, para que as pessoas propagassem a palavra de Deus. E não vai pensar para você que hoje é diferente, não. Vai não. O serviço pastoral, profeta especialista, lembra? É um dom, é um chamado. A pessoa que vem por conta própria não aguenta, não. Porque tem muito Jefferson, né? Cabeça dura para lidar. É um dom, é um chamado. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Para que serve o dom? Para que serve o dom profético? Para que serve todos os dons na Bíblia? Olha que interessante, 1 Coríntios 14, 3 e 4. Eu peguei só um pedaço dos versos. Mas o que profetiza fala aos homens para o quê? Edificação, exortação e consolação. O profeta é esse o trabalho, é edificar, certo? É consolar, é exortar, é trazer para a verdade. Esse é o dom, edificação. Ficar falando para o pessoal, você vai ter isso, você vai ter aquilo, vai ter aquilo. Isso edifica o quê? Vamos ver o quê? Vai lá para o 4 agora. Mas o que profetiza edifica o quê? Edifica, vocês aqui, edifica quem e o quê? A igreja. A profecia não é feita para indivíduos, ela é feita para igreja, certo?
quando indivíduos ficam procurando profetas para saber o seu futuro, pode um espírito diferente do Espírito Santo dar a profecia. Porque não é essa a finalidade da profecia, do dom profético. O dom profético é edificação. Ah, Jeff, mas pode acontecer? Pode. Pode, mas são exceções, não regra de um profeta. Instruir os santos, Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, pode ver que é o Espírito Santo na igreja cristã e para o futuro, porque os dons vêm para hoje e para amanhã, certo? E outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Esse é o dom, é para isso. O dom não é para a pessoa saber, não, eu vou revelar, não. É edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Essa é a finalidade do dom profético. Saiu disso, é satânico. Não é o dom de profecia, é um profeta que nós vamos ver na semana que vem. Olha agora, unirem e protegerem a igreja, Efésios 4,14. Para que serve o dom profético também? Para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Muitos profetas, você vai lá no Novo Testamento, você vai ver assim, ó, estava vindo um problema aqui, Deus revelava e falava, olha, é assim, união de igreja, caminho a seguir. O dom profético é para isso, direcionamento, certo? Vamos mais um pouquinho, que esse relógio aqui, tem que parar ele aqui, Elton. Advertir enquanto a dificuldades futuras. Agora também tem a vidência, nós vamos entrar na vidência, olha aqui, ó. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Se você pegar Atos 20, aqui tem um profeta falando para Paulo, Paulo, você vai ficar preso. Ou seja, o profeta, além de ensinar, tem a função da vidência. Mas vocês estão vendo que a função da vidência na Bíblia é o que menos se fala? Fala mais do ensinamento, a arte de, junto com o Espírito Santo, aprender para depois repartir as profecias da Bíblia. Certo? Próximo, confirmar a fé em tempos de controvérsia. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Isso é a função do profeta. Trazer o povo para a palavra, trazer o povo para a Bíblia. Esse é um dom profético. Um pouquinho para frente. Agora, o dom profético após os apóstolos. Será que existe isso ou não? Nós já estamos muito para o encerramento, então você cuida aí que semana que vem nós vamos estudar isso. A Aline falou, Jeff, existe gente, profeta atual? É isso, Aline? Vamos ver se existe, vamos lá. Joel 2, 27 e 28. Olha só, vamos começar. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Israel, nós somos o Israel espiritual. É Joel vendo Israel, depois vendo os apóstolos e depois vendo eu e você hoje. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Por que não vai ser mais envergonhado? Aí continua. E há de ser que depois derramarei o meu espírito e sobre toda a carne. O que vai acontecer? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão o quê? Visões. Vamos para frente. E também sobre os seus servos, sobre as suas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios. Preste atenção. Isso aqui é importante. E mostrarei prodígios aonde? No céu, na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. E continua o verso, olha só. O sol se converterá aonde? Em trevas, aí a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Uau! Se eu prestar atenção nessa profecia, eu vou entender que essa profecia também, Pedro usou no Pentecostes essa profecia.
mas eu vou entender que essa profecia estava direcionada também para o meu tempo. Você quer ver? Olha que interessante. Mateus 24, 29 e 30. E logo depois das aflições daquele dia, Jesus falando do futuro. Olha só que interessante. O sol escurecerá em 1780. A lua não dará a sua luz. 1780. E as estrelas cairão do céu. 1833. Vocês estão entendendo isso? Se você for para a profecia disse que esses eventos inaugurariam o tempo do fim. Deus quer dizer o seguinte: no tempo do fim, os profetas teriam ações imensas na igreja e na condução da igreja do povo para a Canaã celestial. Olha que interessante. Então aparecerá, desculpa, deixa eu terminar lá. E as potências do céu serão o quê? Abaladas. Então aparecerá no céu o quê? O sinal do Filho do Homem. Ou seja, Deus falou o seguinte, bem perto da volta de Jesus: os profetas terão uma função essencial. Yes! Deus não nos deixa abandonado. Josafá, tem na lição, eu não posso falar hoje que eu tenho que correr. Apocalipse 6, 12 e 13. Olha que interessante. Aqui é o sexto selo. Nesse Apocalipse, depois do sexto, é o sétimo selo, a volta de Cristo. O sexto selo é bem pertinho da volta de Cristo. Um dia nós vamos estudar aqui, o Marquinho é bom nisso, tá? Mas se o Marquinho, a gente ensina ele, né, Elton? Tá? Vocês vão ver, ó, profecia com ele, tá? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Esse grande tremor de terra, todos os teólogos dizem que é Lisboa. Lembra aquele terremoto de Lisboa? Um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro. Depois do tremor, em 1750, o sol ficou escuro, certo? A lua tornou-se em sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Joel estava falando desse momento em que eu e você vivemos hoje, certo? Um pouquinho para frente. Quem teria o dom profético? Então a pergunta foi respondida. Aline, Joel falou, Jesus disse, e Apocalipse foi revelado, que teria no tempo do fim. Quem teria o dom profético? Aí é rapidinho. Irou-se o dragão contra quem? A mulher. Mulher na profecia quer dizer o quê? Igreja. Dragão quer dizer o quê? Satanás, a antiga serpente. Satanás irou-se contra uma igreja. Você que está em casa, preste atenção nisso, que isso é motivo de salvação. Você que está aqui, preste atenção nisso, que isso é motivo de salvação. Só nos esqueçamos o seguinte: cada um vai ser salvo mediante o conhecimento que tem da palavra de Deus. Se Deus me der um conhecimento maior, eu vou ser salvo por aquilo que eu aprendi. Tá certo? Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra aos remanescentes de sua semente. Aí ele já está falando que já está no finalzinho, é aquele povinho que sobrou. Olha só, lembra, o sol se escureceu, lembra? Início do tempo do fim. Lembra, depois de uma grande perseguição da igreja católica aos cristãos, sobrou pouca coisa. Nasceu um povo, um povinho. Olha só que interessante. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O verdadeiro profeta, ele guarda o mandamento de Deus. Certo? Essa é a característica da igreja que Deus levantou para pregar o último evangelho. Jefferson, os outros vão se perder. Ninguém falou isso, esquece. Volta a falar, cada um será salvo pelo conhecimento que tem, mas se Deus me dá o privilégio de viver o pleno evangelho, Deus vai me salvar com mais conhecimento. Agora, Jefferson, o que é esses dois aí? Os mandamentos de Deus eu sei que são, e o testemunho de Jesus? Olha que chique, a Bíblia, eu não preciso que ninguém venha aqui, a Bíblia se responde, olha que interessante. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não façais tal.
sou teu conservo e teu irmão, e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Leiam comigo. Adora quem? Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o quê? João olha ao futuro, vê uma guerra cósmica, vê Deus e o diabo lutando por levar pessoas a Cristo. Ele vê o surgimento de uma igreja, Satanás guerreando contra essa igreja. Essa igreja tem um problema em particular com Satanás, porque Satanás diz o seguinte: os mandamentos acabaram, nós já vimos isso, certo? Mas não, ali diz que o último movimento, o movimento que vai ter o dom profético verdadeiro, os mandamentos de Deus estarão vigentes. E para não ter dúvida, o espírito de profecia vai estar com essa igreja. Olha que interessante. Nós temos uma profetisa, cremos nela. Às vezes as pessoas dizem: eu não creio em Ellen White. Nenhuma doutrina da igreja, nenhuma, foi baseada em cima de Ellen White. Nós somos 100% Bíblia. Se tirar o livro de Ellen White, botar no canto, a igreja tem a mesma doutrina. Mas por que Deus levantou uma profetisa? Para exortar, lembra disso? Para corrigir e para animar. Lá, eu vou falar para vocês a diferença. Lá em casa nós estamos lendo um livro chamado Regime sobre Conselho Alimentar. Conselho sobre Regime Alimentar. Eu sou ótimo para esses negócios, certo? Sou 10, né, Elton? Tá? O que aquele livro revelado por Deus tem me ajudado para eu entrar num corpo mais acessível ao trabalho do Espírito Santo. Lembra a semana passada? Lá tem coisas que na época dela ela falava e os médicos diziam que não. Aí depois, 10, 15, 20, 30 anos depois, a ciência diz que sim. Vocês estão entendendo? Vale a pena. Ela escreveu aproximadamente 100.000 páginas. Nós temos uma coleção dela, conhecido, a gente conhece como Espírito de Profecia. Ô, Vinícius, pode tirar de mim agora? A minha beleza fica aqui, mas mostra ali. Eu trouxe um pedacinho da profecia. Pode mostrar ali. Pode ficar tranquilo aí. Olha aqui, ó, um pedacinho. Está em cima do piano ali, ó. 46 livros na época que eu contei. Certo? Né, Cris? Eu sou ruim de conta, matemática, certo? Está aqui, ó. Aqui você vai encontrar o grande conflito, aqui você vai encontrar a ciência do bom viver, patriarcas e profetas e reis, o maior discurso de Cristo. Aqui tem um livro apaixonado chamado Caminho a Cristo, um livro apaixonante, é Deus assim vivendo um amor intenso por mim e por você, ok? Mostrado? Então posso mostrar aqui? Pode voltar para mim, Vinícius? Quiser ir para a tela, pode ir para a tela, tá? Além de escrever. E outra coisa, ela só foi até a 4ª série. Escreveu coisas que a ciência, na época dela, nem fazia ideia que existia. Mas por que a igreja adventista cresceu tanto no mundo? Hoje no mundo existem 2 igrejas mundiais, só 2, não existe mais. 2 igrejas cristãs. Igreja Católica Apostólica Romana. E a outra igreja? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês estão entendendo? Por que nós crescemos tanto assim? Por meio de visões. Deus dizia para ela: olha, manda o pessoal para lá, faz isso, faz aquilo, vamos para hospitais agora, vamos construir clínica, vamos fazer isso. Olha, nós temos uma rede escolar fantástica, que não perde para ninguém, é um show de escola. Aqui em Varginha temos o privilégio de ter uma igreja baseada na Bíblia. Não fica ensinando Bíblia para o teu filho mudar de religião não, tá certo? Mas baseada no conceito religioso, no conceito, homem é homem, mulher é mulher, Deus criou sim, também estuda sobre criacionismo, porque precisa depois, na hora da prova, você entendeu? Conceitos cristãos. E uma pedagogia fantástica. Eu sou inteligente assim porque eu vim de uma escola adventista. Certo? É por acaso, Italine, você não estudou lá, você não... Tá bom? Só para a gente entender. Certo? Deu para entender mais ou menos qual é a função do dom espiritual?
Sabe, Deus, Ele tem coisas maravilhosas. Deus, Ele quer se revelar ao todo para mim e para você. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender alguma coisa na Bíblia. Aí você tem o privilégio de ter um livro que te explica um pouquinho mais. Nossa, o privilégio, né, Elton, que nós temos de termos o dom profético na pessoa de Ellen White. Jefferson, é a última profetisa? Se Deus quiser, levanta outro, não tem problema não. Mas ela dizia o seguinte: eu sou a mensageira do Senhor. E os meus livros e meus escritos, os meus conselhos dados por Deus, seguirão até o tempo final. Olha, semana que vem a gente vai ver o proveito do dom espiritual. Espero você, tá? Vocês aqui também, que Deus abençoe, que tenhamos um excelente culto, né? Que agora vai vir um mestre falar, tá joia? Cadê os meus cantores? Eu só saio quando eu vejo meus cantores aqui, né? Porque tem que sair um feio e entrar uns bonitos aqui na frente. Você entendeu, né, Gabi? Né? Vocês têm que estar aqui, tá certo? Para você que está em casa, até a classe bíblica, tá? Até semana que vem. Mas nós temos ainda o Elton pregando hoje e sábado nós temos uma programação linda feita para você. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado por ter se preocupado comigo, com cada um que está aqui, com cada um que está em casa. O Senhor se preocupou tanto que levantou o dom profético para ajudar a gente no tempo do fim a ver as tuas verdades de forma mais clara e nos proteger contra os falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas. Por favor, ó Deus, dá-nos o entendimento. Hoje foi um preâmbulo para a gente entender o conceito de profeta no Velho Testamento, no Novo Testamento, e constatar que isso faria parte do momento atual, do tempo do fim que vivemos. Prepare a nossa mente para a semana que vem, onde entraremos na Tua Palavra de forma mais efetiva para responder a lição. Nos dê a compreensão. Abençoe o Adriano para que ele se recupere bem. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.